vou tentar dar uma apresentação sobre o tema. Também quero, primeiramente, agradecer a CETES pelo convite, junto ao Intimar e a Continuar. Como o companheiro Miller falava, eu morei 20 anos, que me fez amar essa terra maravilhosa, e voltei, estou agora no México, mas como prazer de que aproveitei e optei pela naturalização como brasileiro também. Então, estou longe, mas de coração estou perto de vocês. Quero enviar também um abraço a todos e cada um de vocês, e principalmente aos irmãos e irmãs marítimos e portuários que estão presentes. Quero me desculpar, mesmo que o Miller é muito generoso, dizendo que meu português é muito bom, eu quero me desculpar antecipadamente caso faça algum erro. Minhas desculpas. Tá? Vou tentar explicar para vocês o que são as bandeiras de conveniência. Vou tentar evitar questões técnicas, quer dizer, vou tentar ser o mais claro, o mais específico, para indicar quais são os impactos negativos que este sistema perverso pode trazer ao Brasil e, especialmente, ao povo brasileiro, não somente os marítimos. Já comentou muito bem o companheiro Miller, o impacto que o salário, a derrama econômica, os trabalhos colaterais na indústria marítima são extraordinariamente grandes, não somente para os marítimos. Então, vou tentar explicar também essa parte. Bom, entrando no tema, primeiro vou comentar, ou tentar esclarecer que o nome de bandeiras de conveniência confunde um pouco. O que acontece é que é conveniente, mas conveniente para o empresário transnacional e até diria para as instituições financeiras que emprestam dinheiro para a compra desses navios, mas não é conveniente para o trabalhador, tá? Já no início do século passado, falando do século XX, começou a se observar um fenômeno onde vários armadores, quer dizer, os donos dos navios, começaram a tirar os navios dos seus países e passaram a registrá-los em terceiros países, aparentemente sem lógica nenhuma. Por exemplo, então, tínhamos navios alemães, estadunidenses, franceses, que passaram de tê-los registrados nas suas nações de origem e passaram a registrá-los em países como Panamá, Honduras, Costa Rica, Libéria. Sim? Sem lógica nenhuma, aparentemente. Para dar uma comparação, faça de conta que caminhões, carretas, propriedade de empresários brasileiros, passassem a ser registrados na Costa Rica ou na Libéria, mesmo continuando a ser operados comercialmente no Brasil, mesmo indo pelas estradas e as rodovias brasileiras, botariam placa no caminhão da Libéria. O motivo é simples. Esses países de conveniência que alugam a bandeira deles, é a forma mais correta de entender, alugam a bandeira deles, têm impostos quase inexistentes, careciam de leis laborais justas e a questão da segurança do trabalho, que todos sabemos que tem um custo também, porque operar com segurança e garantir a segurança e a vida dos trabalhadores tem um custo, também não estava legislada nesses países para a indústria marítima. Quer dizer, era um paraíso para o empresário. Inclusive, uma questão não menos importante é que nesses países inexistiam totalmente entidades sindicais reais que lutassem por condições de trabalho dignas. Sim? Repito, paraíso para o empresário. Voltando nesse exemplo, pensemos então nessas carretas. Aí o empresário, o dono da carreta, bota um trabalhador, como já foi bem colocado pelo companheiro Miller, bota para trabalhar na carreta um estrangeiro. Os salários que eles pagam geralmente são de até metade, mas já vimos que exemplos em que o salário dos marítimos em navios de conveniência era 15% do salário do marítimo nacional que ele substituía. Sim? Então, salários baixos, só que, além disso, como a carreta, no caso o navio,
tem bandeira ou tem registro de outro país, as condições trabalhistas desse país são aquelas que vigoram na relação trabalhista. Então, estamos falando de condições de jornadas de trabalho frequentemente de 12 a 20 horas. Esqueçam a palavra pago de tempo extra, não existe. É tudo pelo mesmo pago. As condições frequentemente de quase escravidão. Eu tive a oportunidade de inspecionar vários navios em diferentes portos de diferentes países. E, adicionalmente, foi muito bem colocado pelo companheiro Miller, a praticamente ausência total de pago de impostos. Você registrar um navio no Brasil, você está obrigado, lógico, como qualquer empresa, a pagar impostos inúmeros. Se você registra o mesmo navio, ou pensemos no nosso exemplo carreta, no Panamá, você paga menos de 10% daquilo que você pagaria no Brasil. Só que, além disso, você não paga impostos pelos trabalhadores. Eles trabalham de alguma forma ilegalmente, porque eles não declaram imposto no país de origem dele. Então, o que acontece? Isto acaba se constituindo num dumping social. Se isso acontece, imagina nessa carreta, então, operando, trabalhando nas estradas do Brasil. O que acontece? Essa carreta, com esse dumping social, acaba criando uma condição de mercado, vamos utilizar as palavras que os grandes economistas gostam de utilizar, como aqueles que mencionou Miller, uma condição de mercado onde as empresas que cumprem com todos os compromissos, pago de impostos, trabalhadores, segurança, eles não podem mais concorrer. Então, as empresas que cumprem acabam falindo e deixam, e o Miller também fez uma palavra muito certa, deixam toda a indústria à mercê dos interesses estrangeiros, que nunca têm sido os interesses do Brasil. Sim? Se comparássemos, por exemplo, com outra indústria, pensemos na indústria automotriz, pensemos que chegasse no Brasil navios fatoria. De fato, existem os navios fatoria, principalmente na pesca, mas existe o conceito. Então, pensemos que esses navios de bandeira fatoria, de bandeira de conveniência, chegam a portos brasileiros, eles embarcam trabalhadores, usualmente estrangeiros, saem do mar territorial do Brasil e eles têm produção de veículos. Produzem o veículo, voltam para o Brasil e levam o carimbo de feito no Brasil. Quantos trabalhadores brasileiros da indústria automotriz perderiam o emprego? Ou, por melhor dizer, quantos ficariam com o emprego? Porque não daria para concorrer entre trabalhadores com salários dignos, com acordos coletivos justos, e aqueles que estão em condições de quase escravidão. E ainda, aquela indústria diria que eles estão cumprindo as leis do país da bandeira do navio, que geralmente é inexistente. Sim? Então, essa é a realidade e a comparação. Os salários mais baixos, sem pago de impostos, não existe previdência social, esqueçam a palavra FGTS, a empresa não paga impostos comparado com uma empresa operando no Brasil e, repito, quem consegue concorrer com estas condições desleais. Isto faz, e faria no caso dos trabalhadores marítimos no Brasil, que milhares deles perdessem o trabalho com carteira assinada e conseguiriam eficientemente precarizar as condições de emprego. Então, já com este exemplo, atualmente o Brasil tem uma grande quantidade de navios quando falamos de toda a indústria, quando falamos cabotagem, navegação fluvial, inclusive o serviço de offshore, que eu concordo totalmente. A quantidade de navios no Brasil fica muito aquém do volume de navios que deveria de ter, considerando o comércio exterior do Brasil. O Brasil tem um dos maiores volumes de comércio exterior a nível mundial. Geralmente fica oitava, novena economia a nível mundial.
e o nível de marinha mercante, de navios próprios, é extremadamente baixo. Mas, mesmo assim, voltemos a falar dos navios existentes na cabotagem fluvial e offshore. Sim, offshore é aquela que presta serviços à exploração e produção de petróleo e, evidentemente, este é um setor extremamente rico e poderoso, com muita capacidade financeira para fazer lobby. Se houvesse uma modificação às leis e fosse permitido operar permanentemente no Brasil com bandeira estrangeira e sem contratar marítimos brasileiros, a grande maioria destas embarcações passaria a ficar registrada em países de bandeiras de conveniência. Isto não somente reduziria os custos, mas também traria a substituição de todos aqueles brasileiros que trabalham nessa indústria por estrangeiros que, repito, usualmente ficam até 1/3 do salário do que um brasileiro. Sim, e isso eu quero fazer um comentário. Fazendo inspeções, já teve casos de trabalhadores estrangeiros em navios de conveniência que ganhavam 10% às vezes do que ganhava um marítimo desse país. Acreditem se quiser, já teve casos que trabalhavam pela comida, e não estamos falando de carne, de arroz e legumes. Mesmo que se escute terrível, já me aconteceu em 2 casos ver essa situação. Então, é impossível ter trabalhadores com condições dignas, e aqui eu quero até mencionar que, graças ao trabalho das entidades sindicais dos marítimos e portuários no Brasil, eles têm conseguido condições dignas, extremamente dignas. A representação sindicais que há no Brasil se não é a mais estruturada e melhor posicionada entre as melhores, mas eu diria que é a melhor, de fato, na região, em termos de acordos coletivos, em termos de cobertura dos trabalhadores marítimos. Bom, tudo isto estaria em terrível risco de ser destruído. Se tentamos pensar, bom, então, quem que ganharia? Ou quem perderia? Bom, vamos tentar pensar o seguinte: os trabalhadores perdem, absolutamente, porque os empregos seriam otorgados a estrangeiros e mesmo os poucos brasileiros que ficassem contratados veriam suas condições trabalhistas serem drasticamente reduzidas. As verdadeiras companhias brasileiras perdem, porque se tentassem concorrer mantendo os navios com bandeira brasileira, em pouco tempo iriam à falência devido ao dumping social e à concorrência desleal criada pelo próprio governo. Não esqueçamos que, para que este esquema de corrupção vigore, o governo seria o principal responsável. A sociedade também perde. Quando nós falamos dos marítimos brasileiros, não é que eles todos moram no Rio, ou que eles todos moram perto das bacias petrolíferas, não. O marítimo brasileiro mora em todo o país, tem companheiros morando a milhares de quilômetros da costa. Bom, esses trabalhadores todos, graças aos bons acordos coletivos dos sindicatos, eles recebem da empresa o pagamento do transporte desde a residência deles, que, repito, em ocasiões são milhares de quilômetros da costa. Eles recebem transporte, passagem aérea, e recebem um salário digno. Eles, quando voltam ao território nacional todo, eles levam esse dinheiro e isso ajuda a manter o nível de economia, não somente, repito, na costa, nas principais cidades marítimas do Brasil. Ele se espalha pelo Brasil todo. Se esses salários competitivos que têm sido conseguidos maravilhosamente, e não faço o comentário por dizer somente, realmente os acordos coletivos que a Contimaf, a federação e os sindicatos têm são extremamente bons. Se eles perdem isso, toda a derrama econômica
que está indo para o interior do país e que ajuda a manter um fluxo de dinheiro indo nas diferentes comunidades, tudo isso seria perdido. Para enviar esse dinheiro aonde? Nas Filipinas, na Índia, e alguns países da África. Toda essa riqueza acabaria, portanto, saindo do Brasil e criando um problema social. Alguém diria, bom, então, mas o governo está maluco, o governo deve de estar ganhando alguma coisa. Não. O governo, falando o governo como um todo, como verdadeiro governo do Brasil, também perde. Porque estamos falando que entre o imposto que é pago pela indústria e o imposto que é pago pelos trabalhadores marítimos, o governo deixaria de arrecadar centenas de milhões de reais por mês. Centenas de milhões. Não sei se não chega a milhares de milhões, tá? Mas, pelo mínimo, seriam centenas de milhões. Então, a pergunta lógica é quem ganha? E aqui que está a questão interessante. Ganham as empresas estrangeiras. Por quê? Porque elas vão reduzir drasticamente os custos sociais e, portanto, sem investir um tostão, eles estão incrementando os ganhos. Ganham alguns tubarões brasileiros, algumas empresas, vou colocar assim, desculpem a expressão, mas algumas empresas traíras, que veem como se beneficiam, promovendo um processo de desindustrialização do país para entregar a indústria brasileira a empresas estrangeiras. E não podemos esquecer, há um grupo geralmente de políticos corruptos que lucram também com esse processo de desindustrialização. No México, nós temos também enfrentado constantemente esta questão. Eu garanto para vocês que não tem sido fácil. Faz alguns anos fizeram algo similar, mesmo mantendo a obrigatoriedade de manter marítimo mexicano a bordo de embarcações de bandeira mexicana. Eles começaram a botar embarcações estrangeiras, inclusive nos rebocadores de porto, inclusive o que é a navegação interior fluvial, e começaram a fazer isso. Tivemos vários anos de luta até que conseguimos tirar eles. Mas o dano naquele período foi muito, muito grande. Eu realmente espero que vocês não passem por essa terrível situação. Logo, então, voltando à questão, qualquer mudança, qualquer processo de tirar a obrigatoriedade de utilizar os navios brasileiros e marítimos brasileiros, trabalhadores brasileiros na indústria, vai criar um impacto social e econômico. Não é somente marítimo brasileiro que vai sofrer. Estamos falando de uma fuga, de uma saída de divisas que agora fica no país como salário dos trabalhadores e como impostos. E esses, aí sim, centenas ou milhares de milhões de reais estariam saindo completamente do país para não mais voltar. Sim? Como, repetindo as palavras do meu irmão Ricardo Punzi, o país ficaria totalmente à mercê e submisso aos interesses estrangeiros. Bom, espero ter logrado expressar brevemente alguns dos terríveis riscos das bandeiras de conveniência. Eu quis tentar que fosse uma forma simples e fico aqui atento às possíveis perguntas. Muito obrigado, colegas.